Em cada canto esquecido do Brasil, sob a poeira do tempo e o silêncio da noite, sussurram-se histórias que desafiam a razão. Contos de criaturas que rastejam para fora do folclore e invadem a nossa realidade, deixando um rastro de medo e mistério. Você já parou para pensar se essas lendas são apenas ficção, ou se algo mais sombrio se esconde à espreita? Hoje, vamos mergulhar em uma dessas narrativas arrepiantes, a de um encontro com uma das entidades mais perturbadoras do nosso imaginário popular, o corpo seco. Antes de prosseguirmos para o coração desta história de arrepiar, peço um pequeno favor. Se você é fascinado por mistérios e lendas que fazem a espinha gelar, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no desconhecido. Para quem não conhece, o corpo seco é uma figura lendária do folclore brasileiro. Um homem que, em vida, cometeu atrocidades tão grandes que a própria terra o rejeitou após a morte. Nem o céu, nem o inferno quiseram, e ele foi condenado a vagar, uma casca mumificada e putrefata, entre os vivos. Sua existência é uma eterna punição, um lembrete macabro das consequências de uma vida de pura maldade. Nossa história começa com João, um homem simples que vivia em uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais. A propriedade era antiga, herdada de seus avós, e ficava a quilômetros de qualquer vizinho, cercada por uma densa mata e campos secos. João amava a quietude do lugar, mas nunca imaginou que essa solidão poderia ser a porta de entrada para algo inominável. Tudo começou com pequenos incômodos. João, acostumado aos sons da natureza, começou a ouvir ruídos estranhos à noite. Arranhões na parede do celeiro, passos pesados no telhado de zinco, e um chiado seco vindo da mata. Ele tentava racionalizar, atribuindo os sons a animais selvagens ou ao vento forte, mas uma sensação crescente de desconforto começava a se instalar em seu peito. As coisas escalaram. Os ruídos não eram mais aleatórios. Pareciam seguir um padrão, sempre mais altos perto da janela do quarto de João. Ele acordava sobressaltado, sentindo uma pressão no ar, como se algo invisível e pesado estivesse parado bem ali, observando-o. O ar frio, mesmo em noites quentes, e o cheiro de terra úmida e putrefação começaram a impregnar a casa. O cheiro, em particular, era insuportável. Uma mistura nauseabunda de carne em decomposição e terra molhada, que parecia vir do nada e se espalhava por toda a casa. João tentou encontrar a fonte, verificou encanamentos, a despensa, até mesmo o sótão. Mas o odor persistia, forte e persistente, como um aviso, um lembrete constante de uma presença indesejada. Uma manhã, ao sair para o quintal, João notou algo que gelou seu sangue. Na terra úmida perto da porta dos fundos, havia marcas. Não eram pegadas de animais, nem de sapatos humanos. Eram marcas longas e arrastadas, como se algo pesado e sem forma tivesse se arrastado pelo chão, deixando um sulco irregular e profundo. O pânico começou a se instalar. A cada noite, o terror de João aumentava. Ele trancava portas e janelas com tábuas, acendia todas as luzes, mas sabia que era inútil. A presença estava ali, e parecia se divertir com seu medo. Uma noite, um baque violento na porta da frente fez a casa tremer, seguido de um gemido gutural que não era humano. João se encolheu debaixo da cama, tremendo, rezando para que a noite terminasse. Foi então que ele a viu. Através de uma fresta na tábua da janela, João espiou para fora, impulsionado por uma mórbida curiosidade e pelo desejo de entender o que o aterrorizava. No meio do quintal, sob a luz fraca da lua, estava a criatura. Era alta e magra, com a pele seca e enrugada como pergaminho antigo, grudada aos ossos. Seus olhos eram buracos negros e vazios, e sua boca, um rasgo escuro de onde parecia não sair som algum, apenas um ar pesado e fétido. Parecia estar se movendo em um ritmo lento e arrastado, como se cada passo fosse uma agonia. Não havia roupas, apenas a pele ressequida que mal cobria sua estrutura esquelética, exibindo os horrores de sua maldição. O corpo seco começou a se mover na direção da casa, não correndo, mas deslizando de uma forma perturbadora, como se não tivesse atrito com o chão. João sentiu seu coração martelar no peito, o ar faltando em seus pulmões. Ele sabia que não poderia mais se esconder. A criatura o havia encontrado, e agora, queria algo mais do que apenas assustá-lo. A criatura chegou à porta, e o baque que se seguiu foi ensurdecedor. A madeira velha estalou,
e pedaços começaram a voar. João viu uma mão esquelética, com unhas longas e amareladas, tentando se enfiar pela fresta. Um pavor primordial o dominou. Não havia para onde correr, e a cada segundo, a porta cedia mais um pouco à força impiedosa da entidade. Em um lampejo de desespero, João lembrou-se de uma velha passagem secreta no porão, usada pelos antigos moradores para fugir de ladrões. Ele rastejou até lá, aterrorizado, enquanto a porta principal era arrombada. Por um triz, ele conseguiu abrir a passagem e desceu para a escuridão úmida, ouvindo os passos arrastados e os sons de algo grande entrando na casa. João permaneceu escondido no porão por horas, o coração batendo descontroladamente, até que o silêncio da noite foi quebrado apenas pelos sons da fazenda. Ele subiu cautelosamente. A casa estava revirada, móveis quebrados e um rastro de terra e umidade. A criatura havia ido embora, mas sua presença ainda podia ser sentida, um eco gelado de terror. João nunca mais foi o mesmo. Ele vendeu a fazenda e se mudou para a cidade, mas as lembranças daquela noite o assombravam. O cheiro de decomposição, os arranhões na parede, e a visão daquela criatura esquelética ficaram gravados em sua mente. Ele aprendeu, da forma mais dura, que algumas lendas não são apenas histórias, e que o mal pode, sim, se manifestar. A história de João nos força a questionar. Quantas dessas lendas que ouvimos desde criança são apenas invenções? E quantas guardam um fundo de verdade, um aviso de algo que espreita nas sombras? O que realmente aconteceu naquela fazenda? Foi um encontro sobrenatural, ou o desespero de um homem solitário? O folclore brasileiro é rico em contos de terror e mistério, e a lenda do corpo seco é apenas uma delas. Você já ouviu falar de outras criaturas ou teve alguma experiência inexplicável? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua própria lenda ou relato. Sua história pode ser a próxima a ser explorada aqui no canal. Até a próxima jornada ao inexplicável.